Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou chamar do Story para o Feed, tá? Na última semana eu tinha feito um Stories sobre a bronquiolite viral aguda, né? Sobre as evidências científicas que existem para o tratamento fisioterapêutico dessa população de lactentes, porque a gente está entrando na época das bronquiolites, né? Do pico de infecção, das gravidades da gravidade maior desses quadros virais que as crianças têm apresentado. A bronquiolite, fisiopatologicamente falando, né? Ela promove uma necrose, uma descamação do tecido ciliado, promovendo então acúmulo de secreção. A obstrução decorrente da bronquiolite, ela tem como causa secreção pulmonar, né? E durante muitos anos, os estudos tentaram avaliar, por exemplo, o uso de corticoides, broncodilatador, sem grande sucesso para o tratamento medicamentoso dessas crianças. E quando começaram a avaliar a fisioterapia, tivemos alguns entraves, já falo sobre isso. A fisioterapia, no início da década de 90, início dos anos 2000, se baseava em técnicas de onda de choque. E essas técnicas são chamadas de técnicas convencionais de fisioterapia. Elas tinham como princípio você alterar a reologia do muco através de ondas de choque proporcionadas através do tórax, né? Entretanto, a frequência, né, que essas técnicas alcançam não é suficiente para promover a alteração reológica do muco. E com isso, até 2008 mais ou menos, o último guideline da Pediatrics, o último não, né, um dos guidelines da Pediatrics, não indicava a fisioterapia como parte do tratamento da bronquiolite, com razão, uma vez que as evidências científicas eram muito ruins a respeito disso. De 2012 para frente, começou a haver uma série de publicações com evidências um pouco melhores e que foram ganhando força ao longo desses anos, e hoje não é bem assim a questão da não indicação de fisioterapia para bronquiolite viral aguda. As técnicas que efetivamente funcionam e que têm comprovação científica são as técnicas de fluxo lento. Não se deve fazer fluxo acelerado em crianças abaixo de 2 anos, uma vez que já existem estudos fisiológicos mostrando que há interrupção do fluxo respiratório, e essa interrupção de fluxo respiratório vai contra o princípio da desobstrução brônquica. Pela equação do movimento, né, você precisa alterar fluxo para vencer a resistência das vias aéreas. Esse fluxo lento ele é importante, uma vez que o calibre das vias aéreas da criança é muito estreito. Isso é uma questão física. E também as paredes dos brônquios são muito complacentes, né? Se você aplicar um fluxo muito acelerado, a pressão interna criada dentro do brônquio vai promover o colabamento desse brônquio e a interrupção do fluxo. Então, isso não é o adequado e, por isso, o ideal são técnicas de fluxo lento. Quando a gente fala de técnicas de fluxo lento, a gente está falando de expiração lenta e prolongada, desobstrução, drenagem autógena assistida e de aumento do fluxo respiratório lento. São 3 técnicas que têm comprovação científica, né, que trazem melhora dos sintomas, redução do score de gravidade da bronquiolite. E depois de 2016, são dados que não estão contemplados ainda na última revisão da Cochrane, redução do tempo de internação comparado com crianças que não fizeram nenhum tipo de intervenção fisioterapêutica. Então, essa questão de não indicação da fisioterapia, ela caiu por terra a partir de 2016, cientificamente falando. Já a Cochrane, em 2016, considera que as técnicas de fluxo lento trazem alívio imediato após a sua execução. E alguns estudos que saíram após 2016, que não estão contemplados nessa última revisão, trazem redução do tempo de internação, como eu já havia dito. Então, a evidência tem mudado, a prática clínica tem que modificar junto com a evidência, e são técnicas que se mostram seguras, sem efeitos adversos maiores. Em relação à aspiração,
É fato que há necessidade de reduzir o número de aspirações nasotraqueais, né? Não estou falando nem de traqueostomia nem de tubo, mas a nasotraqueal, já que existem estudos também que comparam a aspiração com a drenagem, com a desobstrução rinofaríngea retrógrada, que é a DRR. A DRR é uma técnica segura, já foi avaliada quanto à prevenção de infecções de vias aéreas superiores, quanto à eficácia comparada com a aspiração e também em relação ao número de efeitos adversos comparados com a técnica de aspiração, e também quanto ao risco de desenvolver algum problema no ouvido médio. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na escolha do plano terapêutico das crianças, tá? Menos estresse, eficácia e comprovação científica são coisas que precisam caminhar juntas, e a gente tem que entender o porquê que a gente está fazendo certas coisas. Isso é explicado fisiologicamente, né? Além de ser explicado fisiologicamente, isso traz alívio efetivo para o meu paciente. Isso foi testado com ensaios clínicos aleatorizados. Então isso é super importante na hora de escolher o seu tratamento, tá bom? Espero ter contribuído. Depois eu vou colocar um link com os artigos de todas essas comprovações que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Um abraço.